do terceirão, beleza? Professor Everton está aqui para a gente dar o start no nosso segundo bimestre, ok? Nosso segundo bimestre vai ter aí, como características, um novo roteiro ali de estudo e vamos começar. Em primeiro lugar, pontos de partidas aí. Nós estudamos até agora a ideia de fotografia e de cinema, né? Nós tivemos um salto importante, mas pensando assim, a fotografia ela vai reestruturar a condição artística, justamente pelo fato de que agora a retratação do real de forma simples já não tem mais sentido, e o impressionismo ele vai ter aí como a primeira característica dele, a arte afrontando a fotografia, certo? Ou a arte se posicionando em relação ao que aconteceu aí, essa evolução a partir da fotografia. Vamos lá então, continuando a nossa ideia. A partir de então, nós vamos analisar um pouquinho da música no final do século XIX e início do século XX. Hoje o contexto é pesado, então peço que você esteja bem atento aí nessa aula. Em primeiro lugar, analisando o panorama geral do final do século XIX, nós temos um período de paz na Europa, certo? A França já está se reerguendo, já está se reestruturando por causa do processo de revoluções que ela teve até agora, e agora esse processo já está mais apaziguado. Então a Europa está vivendo uma sensação de paz, né? A burguesia já chegou no seu auge e a ideia de financiamento, de organização, de estrutura financeira já se modificou bastante. Ótimo. Quando a gente pensa nessa característica aí, a gente precisa lembrar do termo utilizado, é um termo quase que nostálgico, que era utilizado quando a Primeira Guerra Mundial começou, né? As pessoas se referiam a esse período no final do século XIX como Belle Époque, né? Belle Époque porque era uma época tão nostálgica, justamente porque o nervosismo e a tensão de guerra traz uma saudade absurda desse momento em que tudo se organizava da forma mais contemplativa possível, certo? Importante lembrar disso. Ótimo. Continuando a nossa ideia, o panorama de estrutura social desse momento também fundamenta duas questões importantes. Na verdade, três questões importantes. A primeira delas, as inovações tecnológicas, certo? Nesse momento, a inovação tecnológica começa a ter uma fundamentação muito grande, a ideia do tecnológico, justamente porque nós estamos na continuidade das revoluções, né? A industrialização trouxe grandes inovações. Acabamos de falar de fotografia, para a arte isso é fundamental, essa inovação. A fotografia ela vai trazer uma nova contextualização e o artista vai ter que se reinventar. Para finalizar, é muito importante pensarmos que a vida noturna e a organização social muda, né? O horário ganha um novo conceito e a noite é uma nova aliada, justamente por questões de iluminação e também por causa dessa ideia do auge do comércio, né? As lojas de departamento e os cafés começam a ser extremamente comuns e os artistas percebem essa movimentação e acabam aí tendo essa ideia como o aporte de comunicação. Lembrando que a arte sempre é discurso, a arte sempre é discurso social principalmente, sempre relatando aquilo que acontece dentro de uma determinada sociedade com as suas peculiaridades. Ótimo. Pensando então nessas duas ideias, nós temos duas impressões fundamentais da arte nesse período. Em primeiro lugar, o impressionismo, que vai trabalhar com essa ideia de efeito de luz, né? A impressão de luz, mais do que a realidade do contorno,
que é já retratada pela fotografia, e nós vamos ter também a Art Nouveau. A Art Nouveau vai ter como característica essa ideia gráfica, a arte gráfica e o design, aliado a essa questão do luxo e da satisfação própria, também chamada de hedonismo, certo? Uma ideia de contemplação de si e de busca por satisfação própria. Ok, o panorama do final do século XIX e início do século XX é incrível, né? E nós vamos ter aí, em 1914, é claro, a eclosão da guerra, que vai mudar muitos conceitos de arte, ok? Compreendemos isso, mas pensando, a partir dessa ideia, e no início do século XX, vamos pensar sobre o capítulo 14 do nosso material didático, e nesse capítulo 14 nós vamos ter a ideia de fundamentação da música do século XX. Ok, quando nós pensamos em música no século XX, nós temos que pensar que, até então, o que acontecia? Até então, nós tínhamos a projeção da música com base na formulação, formatação e crescimento da orquestra, e depois com a estruturação da ópera, certo? Como principal característica idealista da música. Então, em primeiro lugar, os instrumentos tomam a frente, depois que a orquestra está organizada, a voz toma essa dianteira em relação às produções de música. Ok, o romantismo se torna uma qualidade de construção e composição muito forte, e aí, com essa característica, a gente vem herdando estruturas musicais que tem muito a ver com essa característica romântica, certo? No início do século XX, as coisas mudam um pouco, a modernidade chega e a música toma um rumo um pouco diferente. Tá, pensando nisso, as evoluções tecnológicas elas vão nortear os experimentos com música, principalmente em relação à gravação e à manipulação do áudio, certo? Pensando nisso, a gente tem aí um exemplo que é fundamental, Thomas Edison, né? E a ideia do fonógrafo, a ideia de que um dispositivo, uma máquina, consegue fazer o registro do som que capta. Ótimo. Em primeiro lugar, rolos, né? E num segundo momento começam a ser gravados em discos. E a veiculação da música também se transforma nesse momento. Interessante. Olha a ideia importante. Nós temos uma sombra ali, no primeiro momento, relação com o capitalismo. E o capitalismo também vai modificar a estrutura de como se apreciam as obras e as estruturas musicais e artísticas em si. Pensando nesse sentido, o contexto de experimentação, ele alimenta a ideia e a discussão sobre novas formas de construir e produzir música. Ótimo! Assim como a nova forma de se relacionar com o objeto musical. Continuando então, a música erudita, que é o nosso pensamento hoje, vai ter lá como ideia, a ideia de que a possibilidade de gravação, a manipulação de áudio, vai mudar também a característica e a forma, a relação do espectador com o produto da música. Essa ideia, a música era um momento, assim como uma peça teatral. Você ia até um lugar e você recebia aquela inspiração artística, saía daquele lugar e levava simplesmente um registro interior, mas não poderia ter, né? Não poderia ter aquele momento repetido. Por quê? Porque aquele momento seria único, por mais que você assistisse mais de uma vez. Ok, a ideia de gravação de áudio, projeção nesse sentido, vai trazer uma nova movimentação. A relação do espectador com a música, com o teatro, com outras estruturas, a partir de agora vai mudar. Pelo fato de que se agora eu posso ter o objeto musical na minha mão e portátil em casa, é claro que nós estamos só no início do desenvolvimento tecnológico,
Mas mesmo assim, essa relação começa a se modificar. Legal? Uma pausa para podermos fazer duas conceituações importantes antes de continuar essa aula. Você precisa estudar dois conceitos fundamentais. O primeiro conceito é o conceito de nota e o segundo conceito é o conceito de acorde. Certo? O professor vai usar o violão para poder fazer essa conceituação e você consegue perceber um pouquinho como que isso funciona. Ok? Vou pegar o violão então. Ok, pessoal. Então o professor vai usar aqui com o violão, eu vou usar o violão para fazer alguns conceitos. Em primeiro lugar, o conceito de nota. Nota, vamos definir de forma bem básica, é um conceito isolado, um conceito simples ou um som isolado, certo? Quando eu penso em uma nota, eu tenho aqui uma nota, um som, certo? Agora, quando eu penso em acorde, eu vou ter um grupo de notas. Essas notas, elas precisam ter intervalos que se combinem para que esse acorde seja de determinada classificação. Ele pode ser um acorde maior, menor, diminuto e assim por diante. Muitas classificações eu poderia ter. Por hora, vamos pensar num acorde maior, certo? Um grupo de notas que formulam esse acorde. Ok, então eu fiz aqui a nota Sol, e o acorde de Sol maior, certo? O acorde de Sol maior. Ótimo. Então, quando eu penso em estrutura de nota, eu vou ter sempre sons acontecendo isoladamente. A nota, ela vai favorecer muito o que nós chamamos de melodia, certo? Se eu pensar nas notas básicas que nós temos aí conhecimento, certo? As notas básicas, as 7 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ótimo. Então, pensando em melodia, podemos pensar assim que vou fundamentar nessa nota, que é o Dó, e vou transitar entre outras notas. Perceba que a música começou com essa nota e finalizou também nessa nota. Uma ideia de hierarquia. Eu mobilizei a minha música ou a melodia que eu fiz, alterei algumas notas, mas sempre fundamentei o começo e o final em Dó, certo? Então a ideia de projeção seria perfeito, ótimo. Agora, como eu pensaria isso se fossem com acordes ou com grupos de notas, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Si. Vamos pensar? Seria mais ou menos assim, ó. Ok, então essa estruturação ela é muito fundamental para que a gente prossiga. Você vai ter conceitos bem fortes agora, preciso que você preste bastante atenção. Vamos lá. A música do século XX, então, vai ter, a música erudita do século XX vai ter como aportes as seguintes questões. As organizações musicais são basicamente 3, ok? Nós vamos ter uma quarta, mas aí já é uma outra característica que você vai entender por quê. Em primeiro lugar, a música modal. A música modal, ela tem como característica possuir uma nota central e todas as outras vão ser hierárquicas em relação a essa nota central, certo? É bem comum na música da Antiguidade, na Idade Média e no Renascimento, certo? Músicas que têm um cunho mais melódico,
como essa que eu acabei de mostrar aqui. A ideia de seguir nota por nota, ser uma relação de muita densidade, ou muitas notas acontecendo ao mesmo tempo, certo? Uma sequência ali de notas que sempre se correspondem, ou sempre são hierárquicas, a uma que é mais importante, uma nota que é o centro, certo? As músicas da antiguidade, por exemplo, na Idade Média, é muito comum a gente ouvir lá, por exemplo, povos germânicos ou outros povos pensando na gaita de fole. Então, vamos usar esse exemplo que é fundamental legal. A gaita de fole ela tem uma característica importante. Eu posso produzir uma melodia, mas sempre vai ter uma nota fundamental que vai ficar sendo repetida. É um ostinato, certo? Eu posso mudar a melodia aqui na flauta dela, mas uma nota sempre vai estar acontecendo e constantemente. Ela sempre vai ficar... enquanto a melodia varia, certo? Gaita de fole, então, é um exemplo legal. Ótimo. Então, a música modal possui uma nota central que não vai ser abandonada nunca. Todas vão estar sempre hierarquizadas em relação a ela. E ela vai guiar a construção no todo. A melodia gira em torno dessa nota central. Isso é a música de modos, ou a música modal. Ótimo. Continuando, nós temos a música tonal. Perceba, modal, tonal. A música tonal, ela tem a ver com os grupos de notas que o professor exemplificou, os acordes. Os grupos de notas, eles vão ter, na música tonal, funções, certo? As três funções mais importantes são a tônica, a dominante e a subdominante. Ótimo. Por que o professor está citando isso? Para que você consiga entender que as funções hierarquizam os acordes. Como isso acontece? Por exemplo, tônica, dominante e subdominante. A tônica, eu estou usando Dó maior como acorde tônico, certo? Ele vai guiar os outros. Então, se eu fizer a dominante desse acorde, ele vai automaticamente chamar para uma volta. Então, a função da dominante é retomar a tônica, a volta para esse descanso. A subdominante tem uma característica de afastamento. Então, eu vou tocar aqui, ó. Vou afastar. E agora vou aproximar. Se eu parar aqui, parece que vai faltar alguma coisa, certo? Se eu fizer isso, vai faltar o descanso, o repouso, o que nós chamamos de tônica, certo? Esse exemplo serve bem para você conseguir compreender a hierarquização dos grupos de nota. Antes era nota só, agora grupos de nota com a música tonal, certo? É muito comum a música tonal a partir do barroco e até os dias de hoje. A música que você ouve até agora é baseada no recurso tonal, certo? Qualquer música que você pensar sempre vai ter a relação de proximidade e afastamento, justamente porque nós fomos guiados a construir musicalmente as estruturas a partir desse pensamento, certo? Ok. No século XX, especificamente, nós temos uma produção que destoa. Deixa eu voltar. A atonal. Essa produção, ela fica muito nos expoentes do século XX e ela vai ter uma característica diferente. Ela não possui um centro tonal e nem um centro modal. Ou seja, na música atonal, ela não tem um guia nem por nota e nem por grupo de notas. Ou seja, não existe hierarquia entre as notas. A ideia é que todas as notas têm uma função importante e nenhuma delas subjuga a outra, nem por função e nem por centro
de tonalidade, nem por cento de modalidade, certo? Então essa é a grande característica da música atonal. É diferente para os ouvidos, aviso. Por quê? Porque nós estamos acostumados à ideia de centro tonal, sempre a ideia de tensão e repouso, certo? Nas grandes orquestras nós temos o maestro fazendo tchan, certo? A ideia de que a tensão é ocasionada para que haja um repouso. Isso nos conforma, mas na música atonal isso não acontece. Não há nota mais importante do que a outra, certo? Ótimo. Para entender um pouco do atonalismo, nós vamos estudar dodecafonismo. O que seria o dodecafonismo? Em primeiro lugar, o grande expoente do dodecafonismo é o Arnold Schoenberg, certo? O Schoenberg ele vai estudar a ideia de que nós não temos apenas 7 notas musicais, certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Não apenas essas 7, mas nós temos 12 notas musicais, como você pode perceber na imagem, certo? Nós temos as teclas brancas do piano, que são as notas regulares que nós conhecemos. E as teclas pretas, elas representam intervalinhos entre algumas dessas notas, que vão ser notas alteradas. Então, se você contar do começo ao final, nós vamos ter 12 notas. E essas 12 notas organizadas de formas estruturais vão dar origem ao que nós chamamos de dodecafonismo. O que é essa concepção de 12 notas? A concepção de 12 notas se chama cromatismo, certo? Uma ideia de que cromaticamente cada nota tem um semitom ou uma proximidade mínima na música ocidental, que é essa pequena distância de uma nota para outra. Percebam que entre algumas não existe, né? Entre as notas com I, o Mi e o Fá, nós não temos. Entre o Si e a repetição do Dó, nós também não teremos, certo? Por quê? Porque essas duas notas, esses dois modelos ali, esses dois intervalos, já são próximos demais, já conhecidos como semitons naturais. Ok. Então vamos lá. A partir daí, o professor tem aquela pergunta: mas professor, a ópera sempre foi uma estrutura tão fundamental, a música romântica e a organização da ópera, sempre com uma característica tão importante. Por que é? Onde está a ópera nesse momento? Finalizando com essa curiosidade, gente. A ópera, nesse momento, ela está sendo realizada em grandes eventos e que muitas vezes nem tem essa característica respeitosa como fazer musical. Muitas vezes a ópera está sendo feita em lugares onde há jantares, aglomeração de pessoas, e essas pessoas ali estão conversando. E eu vou usar um exemplo feio agora: música de churrascaria. As pessoas estão comendo, as pessoas estão interagindo, enquanto isso as apresentações de ópera estão acontecendo. O silêncio só vai existir quando o grande solista da noite vai se apresentar ali, principalmente com as áreas, que eram composições feitas para um solista, né? Mas a ópera acabou perdendo bastante essa característica pomposa que sempre teve. Um fato interessante, uma ideia interessante para a gente pensar a ideia do século XX e pensar como a relação entre o espectador e a música se transformou bastante. Ótimo! É isso aí, pessoal. O professor agradece muito a sua presença nessa aula, a sua audiência nesse vídeo. Peço que você frequente lá a nossa plataforma. A partir de agora vamos acelerar um pouco esse processo e dar um pouco das nossas atividades lá. Agradeço muito. Esse é o nosso start do segundo bimestre em música. Para mais dúvidas, postem seus comentários lá na nossa plataforma e estejam juntos, certo? Fiquem bem. Valeu, pessoal. Valeu, terceirão.